o poder de uma aliança como essa, inabalável. Como é que é? Tem um negócio que eles falam assim, ó, comigo ou semigo, né? Deus é Deus do mesmo jeito, meu irmão. Deus não precisa de mim para absolutamente nada. Então por que Deus faz aliança com o homem, irmãos? O motivo que leva Deus a aliançar-se com o homem, aliançar-se com a humanidade, aliançar-se com a igreja, qual é o significado disso? Por que Deus, não precisando de ninguém, Deus, ele precisa de estabelecer uma aliança? Porque é através da aliança, irmãos, que Deus cumpre os seus propósitos. Ele se compromete por ele mesmo a realizar a aliança que ele está fazendo conosco. Quando Deus fez a aliança lá no Éden, dizendo para a mulher, olha, deu algumas sentenças, tanto para ela como para o homem e como para a serpente, mas ele fez uma aliança com a mulher. Ele disse, olha mulher, de ti nascerá um, vai ser mordido o seu calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça desse outro. Então Deus estava fazendo aliança para quê? Para que ele pudesse, através dessa aliança, cumprir o seu propósito. Meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. Deus, ele está aliançado com você, sabe para quê? Para cumprir o propósito dele na tua vida. Deus, ele tem uma aliança com você para cumprir o propósito que ele tem para você. Deus, ele se compromete nessa aliança com você para te abençoar, para dar aquilo que ele propôs no coração e cumprir na tua vida. Então Deus, ele precisa de aliançar-se com o homem, não para cumprir o seu propósito, mas para que ele faça cumprir esse propósito. Ou seja, ele não precisaria dessa aliança, ele poderia fazer, porque ele não precisa de nós, mas ele aliança-se conosco para demonstrar para mim e para você que ele tem uma aliança conosco, e através dessa aliança ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, meu irmão, olha, tudo que Deus falou da tua vida, todos os propósitos que Deus tem para você, Deus vai cumprir, porque Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança. Deus, ele jamais vai quebrar a aliança. Deus jamais. O homem quebra. Mas eu glorifico muito a Deus, sabe por quê? Porque Deus sempre nos espera no seu altar, para que nós refaçamos a aliança com ele novamente, para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus. Então Deus, ele não precisa fazer aliança, mas ele faz essa aliança para quê? Para que eu e você tenhamos a certeza que através dessa aliança Deus vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. E outra coisa, irmãos, somente através da aliança nós vamos encontrar o caminho de santidade. Olha, não existe santidade se não for através de um pacto, de uma aliança. É muito difícil, irmãos, olha, é muito difícil você encontrar um ímpio santo. Não existe, irmãos. Não tem como. A pessoa só se torna santo, o caminho, ela só encontra o caminho da santidade através de uma aliança. E qual que é essa aliança? A aliança que nós fazemos com o Senhor Jesus. Porque é através dessa aliança, o sangue de Jesus é que nos santifica. Porque é o sangue de Jesus que tira de nós todo o pecado. É o que está escrito em 1 João, no capítulo 1, verso 7. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para que haja santidade e para que nós encontremos o caminho da santidade, há uma necessidade de haver uma aliança. E esta aliança, ela precisa de ser com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, agora eu quero falar só um pouquinho dos benefícios da aliança.
Todo mundo que é aliançado, irmãos, ele está debaixo de uma proteção. Isso é fato. Eu não sei aqui se todos são iguais a mim, né? Porque na cabeça machista, né, de uma grande parcela dos homens, é a mulher que precisa de proteção do homem. Irmãos, mas isso é uma irrealidade. Isso é uma fantasia. Porque quando a minha esposa está comigo, eu me sinto desse tamaninho, eu me sinto um super-homem. Se ela está junto de mim, cara, eu sou valente. Entendeu? Agora, se eu estou sozinho, eu não sei porquê, eu amedronto. Mas se ela está comigo, eu não sei aonde que eu vejo nela essa força, a qual eu viro uma outra pessoa, eu encontro força e eu viro um verdadeiro super-homem, desse tamaninho. Eu não sei se isso acontece com você. Quando você tem um amigo, e você é aliançado com esse amigo, né, você enfrenta situações terríveis com esse amigo. Por quê? Você encontra força no amigo. Por isso que Jesus disse que nós não seríamos servos, nós seríamos amigos dele. Por isso é que Jesus mandou 1 a 1 evangelizar, mandou de 2 a 2. Por quê? Irmãos, quando a gente tem aliança, a gente parece que está protegido. Parece que essa aliança nos traz a proteção do outro, a qual nós somos o quê? Aliançados. Você vê o seguinte, você pega aí uma igreja, né? Vamos colocar aqui o Ministério de Louvor, para dar como exemplo. Quando o Ministério de Louvor, ou qualquer outro ministério, eles se aliançam em busca de um objetivo. Irmãos, um encontra força no outro. Juntam-se aqueles discípulos, um ajuda o outro. Por exemplo, vamos colocar aqui para tocar. Coloca aqui só o Alan, para tocar só a bateria. E a Silvana cantando. Ô, irmão, parece que não vai ficar legal, vai? É? Aí vamos aliançar mais alguém aí. Vamos chamar a Caterine para tocar um violão, né? Aí vamos chamar a Marcinha para ajudar a cantar. Opa, vai dar uma melhoradinha. Aí o Alan já encontra força na Caterine, né? A Caterine fala assim: inicia aí. E aí a Caterine vai. E aí a Silvana entra, fala: não, Marcinha, me ajuda aqui, busca. Aí vamos chamar a Kitty para entrar na aliança. Aí a Kitty vem com a percussão aqui, começa, né? A aliança começou a engrossar. Aí agora, já o Alan, ele encontra forças na Caterina e encontra forças na Kitty, porque um está ajudando o outro no compasso, nas notas, não sei, eu não entendo de música, mas eu entendo de olhar lá, que um olha para o outro assim, ó, né? E o outro começa, um olha, um busca, aí daí a pouco, nós vamos chamar o irmão Edson, aí o irmão Edson entra no teclado, aí o irmão Edson olha para o Alan, olha para a Kitty, olha para a Caterine, e parece que um comunica com o outro. Isso, irmãos, é porque encontrou o quê? Proteção, porque estão o quê? Aliançado, e aliançado no quê? No mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito? De cantar em adoração ao nome do Senhor. E aí, irmão, quando nós estamos aliançados no mesmo propósito, a harmonia, ela acontece e a coisa flui, né? E aí entra algo que é muito importante, que nós precisamos de entender. A aliança, ela aponta para onde? Para um propósito. Quando a gente casa, é o marido e a mulher
com o propósito de quê? De construir uma família, não é? É o casamento, é a aliança do matrimônio, com o mesmo propósito, ó, a mesma direção. Agora imagine bem, eu chamo o Alain, vem cá Alain, vamos tocar aqui, aí o Alain começa a tocar, ele e a Silvana, aí começa a cantar, Em Tuas Mãos, a pessoa só com a bateria, a Silvana cantando Em Tuas Mãos, ai, ai, ai. Aí eu chamo o irmão Edson veio pro teclado, aí chama a Marcinha para ajudar a irmã Silvana, só que aí o Edson, ele não quer tocar o que a Alain está tocando, que é Em Tuas Mãos, aí ele vai lá para a glória do Senhor, e a Marcinha vai com ele na glória. Irmãos, vai dar certo esse treco? Vai chegar em algum lugar? Porque não há aliança, porque a aliança, ela aponta para um propósito, para uma igualdade, para um rumo, para um caminho. Então, há uma necessidade daqueles que se aliançam, saber qual é a direção, qual é o caminho. Poxa vida, nós estamos aliançados no Ministério do Louvor, mas nós agora vamos cantar Em Tuas Mãos. Aí todo mundo, aí entra a harmonia, e o negócio sai bacana, porque estão aliançados, olhando para o mesmo propósito. E é isso que Deus quer da igreja, que nós estejamos aliançados, mas aliançados no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo caminho, na mesma busca. E para Deus, irmãos, só existe uma coisa que Deus quer de nós: sermos apaixonados por vidas, por almas. Deus, ele só tem uma direção, irmãos. Deus só tem um caminho para nós, que sejamos o quê? Apaixonados por almas. E o interessante é que a aliança, meu irmão, a matemática dela é diferente. Porque na nossa matemática, 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Agora a matemática de Deus na aliança, ela é totalmente diferente. Abra comigo, só para a gente, em Levítico, no capítulo 26, verso 8 e 9. Olha que coisa linda. Levítico, no capítulo 26. Versos 8 e 9. 5 de vós perseguirão a 100. E 100. Então 5, nós vamos perseguir 100. Então daria quantos para cada um aí? Dessa matemática rapidinho dos irmãos aí. 20? Dá 20. E 100 perseguirão a quanto? 10 mil. Então dá quanto para cada um agora? 100. Olha para vocês verem como que a matemática de Deus na aliança é diferente. Enquanto tem 5 perseguindo a 100, eles conseguem atingir cada um a 20. Mas se juntar mais um pouquinho e aliançar ali, de 20 já passa para quanto? Já passa para 100. Que a matemática de Deus é diferente. Por quê? Porque Deus, ele trabalha na matemática dele, na aliança. Poxa vida, se nós somos aliançados em 100, em 5 aliás, nós vamos conseguir perseguir só 100. 20 para cada um, nós não conseguimos passar disso. Mas se nós nos aliançarmos num número maior, aí em vez de sermos 5, nós aliançarmos em 100,
nós vamos conseguir perseguir a 10 mil. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus é de multiplicação. Ela multiplica. Quando a gente, quando a igreja se une, meu irmão, nós podemos fazer coisas tremendas. Irmãos, hoje nós temos o quê? Umas 15 células. E nós devemos ter aqui na igreja umas 200 pessoas. Hoje. Eu tenho certeza, se ao invés de nós estivermos aqui 15, passarmos para 150 células, nós vamos ter o quê? 10 vezes mais, não é isso? Ao invés de termos 200, 10 vezes mais seria 2.000. Meu irmão, pode ter certeza que a multiplicação de Deus é diferente, a matemática é diferente. Ao invés de ser 2.000, nós vamos ter aqui 5, 10 mil pessoas. Quando nós nos unirmos nessa aliança, de saber que eu com meu irmão, nós vamos não somar, nós iremos multiplicar. Toda aliança, meu irmão, para finalizar, ela é feita de um estatuto. Se vocês verem a aliança que Deus fez com o povo de Israel, logo em seguida, o que Deus deu? O estatuto. Quando Deus estabeleceu aliança com o povo de Israel, Deus declarou os 10 mandamentos. Tudo para se estabelecer uma aliança tem o quê? Um estatuto. Existem regras, existem o quê? Princípios que são estabelecidos para serem cumpridos. Irmãos, e na igreja não é diferente. Existem regras, existe um estatuto, que é a palavra de Deus, que precisa ser seguido, que precisa ser obedecido. Por isso, meu irmão, eu quero que você coloque-se de pé, em nome de Jesus. E eu quero que você pegue a mão do seu irmão. Segure bem a mão dele. Eu vou fazer até um negócio meio doido aqui hoje. Os irmãos me perdoem pela minha loucura. Mas eu vou separar os íntimos. Eu vou separar, né? Então, os casais que tiverem aí, hoje nós vamos separar. Vamos separar. Os íntimos se separem. E busque alguém que você não é íntimo dela. Os amigos. Você que está aqui na frente, sai uns 2 ou 3 aqui, vai lá para os fundos, vem uns 3 lá do fundo, vem cá para frente. As menininhas aqui, ó, da dança, todo mundo separadinho. Cada um com gente estranha. Alguém pode estar pensando assim, meu pastor é doido, não tem ninguém estranho aqui não. Tem. Por incrível que pareça, mas existe. Alguém que a gente vem 3, 4, 5, 6 meses na igreja e não consegue cumprimentar essa pessoa. Hoje alguém falou para mim assim, pastor, teve um domingo atrás aí que o senhor foi até a mim e me cumprimentou. Foi lá na minha cadeira e me cumprimentou. O poder
de uma aliança como